Saudações de paz a todos, Deus os abençoe. Eu sou o professor Leonardo, né? E o Wallace é um grande amigo aí que Deus me presenteou, né? Nos presenteou, né, para o Brasil também, porque aquilo que Deus deu para ele também é para ser divulgado, né? Estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre processo de interpretação baseado na cultura, né? O que a cultura pode nos oferecer para solucionar alguns textos de possíveis, né, contradições, dificuldades de interpretação. E nós estamos aqui para, à luz da cultura, da etiologia. Cultura e etiologia é a mesma coisa, tem a mesma definição. E nós traremos aqui alguns fatos, alguns textos aqui que certamente chamarão a atenção aí daqueles que estão ouvindo nesse momento. Para o público assim mais acadêmico, muitos têm ciência, mas na maioria esmagadora dos casos, as pessoas imaginam que falar de cultura do Oriente Próximo fala apenas de cultura judaica, fala apenas de judaísmo, mas isso envolve muitas outras culturas, né? Inclusive um livro que eu sei que você gosta muito, que é Vaca Celeste. São livros assim que falam da cultura egípcia e que inclusive isso bate muito na tecla entre calvinismo e arminianismo, né? Ali sobre endurecer o coração de Faraó, Deus endureceu, tá vendo? E tudo isso faz parte de uma cultura, né? Isso. Você citou muito bem aí. Eu não sei se eu fiz menção nesse livro sobre a Vaca Celeste, né? Sobre esse processo de inculturação, a gente chama isso de inculturação. A Bíblia, no capítulo 7, Shemot, Êxodo, fala que o cajado de Moisés, que transformou numa serpente, engoliu os outros cajados transformados em serpente, ou seja, engoliu as outras serpentes. É interessante que tem um trabalho de dissertação de mestrado de Tamires Machado. Nesse trabalho de dissertação, ela fala sobre o Recá, ou Reca, né? O Recá é o nome que se dá à magia no Egito. Então, tudo aquilo que tem a ver com magia, poder, algo transcendente no Egito, era o Recá. E quem eram os portadores do Recá? Seriam os magos, né? Os magos. E nesse invólucro, nesse cortinado aí, nós temos os magos que transformam as varas deles também em serpente. Mas é interessante que no livro da Vaca Celeste, na linha 689, vai dizer assim que a única forma de você derrotar a magia do outro era engolindo o Recá do outro, né? Ou seja, quando você engolia o Recá do outro, engolia a magia do outro, você estava refutando a pessoa e propriamente ou simultaneamente o Deus que estava por trás dela. Então, olha que interessante a enculturação que Deus faz. Quando acontece isso, que é o cajado ali transformado em serpente, engole as outras serpentes, Deus estava refutando tanto os magos e aqueles que estavam por trás dele. Todos os deuses que estavam por trás deles estavam sendo refutados naquele momento. Então, a palavra é uma coisa linda, né? Associada à cultura, é melhor ainda. Então, você começa a entender todo o processo de enculturação. Quando Deus fala assim, endurecerei o coração de Faraó, aí você fica com dúvida, né? Pô, mas ele já estava com o coração duro, né? Foi predestinado. Foi predestinado por Deus. Ele já estava com o coração duro, foi predestinado, mas não é nada disso. Não tem nada a ver com predestinação, né? Não tem isso. Então, ali tem a ver com o quê? Que é um processo de enculturação, Deus entrando dentro da cultura egípcia. E o livro de Shemot, Êxodo, sempre vai ter esse processo de culturação, sempre. Todo ele é formalizado a partir dessa ideia, dessa base, né? Então, quando fala isso, eles estão falando do pós-morte, né? No Egito. Então, no Egito, eles acreditavam na imortalidade da alma. Então, desculpa aí quem não acredita, né? Mas já batendo em algumas pessoas que não acreditam no pós-morte, né? Então, não veio com Platão, né? Isso já era incrustido, né? No Oriente Próximo, né? Temos a literatura de Inanna descendo até o inferno, e tem vários
várias literaturas que tratam desse assunto aí do pós-morte. No pós-morte egípcio, quando a pessoa falecia, eles pegavam um cadáver e preparavam o cadáver para se encontrar no mundo vindouro, né, entre aspas. O que acontece? Tinha uma balança ali no tribunal de Osíris, que para chegar até Osíris, né, até Maat e Ísis, que é os principais ali, que estavam ali por trás nesse mundo, né, submundo do egípcio, ele tinha que passar por um processo, né, 42 demônios, né, entre aspas também, que fariam juízo, e a balança. Nessa balança eles colocavam o coração da pessoa que morreu, juntamente com a pena da deusa Maat. E o deus Tote, né, que é o deus escriba, ele fazia perguntas, né? Se a pessoa adulterou, se a pessoa cometeu erros, se ajudou algum pobre. No meu livro aqui, eu coloco as 42 confissões. Eu acho que no Brasil, eu não sei, o Wallace pode falar melhor do que eu, mas no Brasil, eu acho que isso aqui é inédito. Não tem nenhuma literatura no Brasil que tem esse material. Eu desconheço, né? Então, aqui tem tudo, né? O Cernemat, né? Eu não causei mal. Repet Chat, eu não roubei com violência. 42 confissões em egípcio. Então, aqui na página 92. Então, eu coloquei todos aqui. Então, quando ele fazia, ali, de acordo com que ele ia confessando que tinha errado, o coração ia ficando mais pesado que a pena da deusa Maat. E o deus Sebek, que era o deus crocodilo, ele pegava ali esse coração e conduzia até o inferno, o submundo do submundo. E a pessoa perdia o direito de salvação por se entregar, por dizer que errou, por falhou, não fez o que deveria para fazer. Aí os egípcios, pensando nisso, pensando que um coração de carne estava revelando tudo, fazendo com que eles perdessem e seriam perdidos, eles tiravam um coração de carne e colocavam a figura do deus Kepri. O deus Kepri é o deus escaravelho, era um besouro. Colocavam uma pedra com a figura do deus Kepri, que simboliza a ressurreição. Aí colocava no coração. Quando o Tote perguntasse, né, você errou, um coração de pedra não ia falar nada. Endurecido. Ou seja, não ia revelar. Então, o coração de pedra ia conceder a salvação para aquela alma. Um coração duro de pedra ia dar salvação. Aí Deus entra na história e diz: vocês acham que o coração duro vai dar salvação, mas eu vou provar para vocês que um coração duro vocês vão se perder. Era isso que Deus estava querendo dizer. Então, o conhecimento da cultura associada ao texto sagrado é fabuloso. Você consegue encontrar respostas que possivelmente nem com a ajuda do original, do conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, você conseguiria, de certa forma, elucidar essas, como diz Isaías, escuridades do texto bíblico. São o que nós poderíamos chamar de linguagem coloquial, né? Que é aquela linguagem popular.